E aí, senhoras e senhores, professor Fernando Shows aqui do Pod Prof, e hoje nós vamos falar muito sobre saúde mental, e eu não poderia trazer outra convidada, a não ser aquela que você já conhece, a Mônica Prado Braz, e eu tô muito feliz, mas antes da gente começar a trocar uma ideia, toca a vinheta. Bom, a educação está totalmente ligada a questões de saúde mental, e isso desde a infância até a chamada da andragogia, que é a pedagogia ali na idade mais velha que a gente tem, na nossa terceira idade, né? Então é fundamental a gente falar de saúde mental em todos esses momentos, e eu tenho de novo aqui, né, com muito prazer, obrigado por aceitar o convite, a minha amiga psicóloga Mônica, um prazer te receber aqui. Oi, Fernando, vamos de novo aqui no Pod Prof, adoro estar aqui com você, acompanho lá pela internet, né, nas tuas mídias, e um prazer estar aqui com você. Vamos conversar um pouquinho sobre esse desenvolvimento emocional das crianças, dos adolescentes, jovens adultos, enfim, todas as faixas etárias, né? Ah, que legal, eu agradeço, né, toda a parceria aí que a gente tem, e, né, da vez passada a gente falou mais voltado para a adolescência, né, a gente estava ali próximo do mês do Setembro Amarelo, mas hoje a gente vai expandir, até porque o episódio anterior chamou muito a atenção das pessoas, elas mandaram várias perguntas, e hoje eu queria te perguntar, começar de maneira geral, né, quais são os primeiros aspectos que uma pessoa deve se atentar às suas questões emocionais, à sua saúde mental, né, na sua vida em geral? Veja, Fernando, então, quando se trata de saúde mental, a gente sempre, o que faz a gente perceber, né, se aquilo está natural ou não, é a intensidade do sofrimento, né? Então, se há sofrimento, se a pessoa está, a pessoa em qualquer faixa, né, de idade, se há algum comprometimento de alguma questão social, de trabalho, estudante, então aí tem que ser olhado mais de perto. Entendi. Então, é importante quando a gente olha, né, essas questões do sofrimento, porque às vezes ele é muito silencioso, né? O sofrimento é silencioso, a pessoa não manifesta muito claramente. Então, a escola, a família que está em volta é que deve prestar atenção nessas situações, não é? Entendi. Achei interessante você falar de sofrimento, porque me lembra do filósofo Arthur Schopenhauer, que fala que a vida é sofrimento, mas que ela não deve ser só sofrimento. Existem algumas coisas que ele chama de válvulas de escape, ele fala que a arte é uma delas. Quando que a pessoa pode identificar que esse sofrimento deixa de ser natural, ou não sei se o sofrimento é algo natural, qual é a sua concepção sobre isso? Sim, veja, Fernando, é mais ou menos assim, né? O sofrimento faz parte da natureza humana. Então, a gente fala em intensidade do sofrimento quando fala em saúde mental, né? Então, eu posso estar triste, mas a minha tristeza não comprometeu o meu dia, por exemplo, né? Eu posso ficar triste por alguma coisa que aconteceu, uma coisa pontual, mas isso não me comprometer, minha vida social. Faço uma gestão ali dessa emoção. Eu continuo fazendo as minhas coisas, mas administro a minha tristeza. Agora, quando a tristeza, né, ela começa a me impedir de fazer coisas, eu quero só ficar no meu quarto, eu perdi a vontade de me relacionar com os meus amigos, não tenho mais vontade de responder ninguém, né, nas mídias, e vou ficando mais quietinha, tem alguma coisa errada. Ou a raiva, por exemplo, né? Então, a raiva também traz sofrimento. A raiva também é um sentimento que é da natureza humana, não é? Aí, a raiva também. É importante a gente analisar a intensidade dessa raiva. Eu posso ficar com raiva, mas eu seguir o meu dia e fazer minhas coisas. E, às vezes, a pessoa fica com raiva e ela pode sair por aí fazendo coisas, né? Como que está o meu planejamento, o meu controle inibitório, né, daquela emoção para eu conseguir executar uma atividade de vida diária, seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, no que se relaciona à raiva, por exemplo, né, eu posso ficar mais irritadiça, posso ficar menos tolerante com as pessoas, não é? E isso tudo tem a ver com experiências da nossa vida. Então, coisas que nós vamos vivendo ao decorrer da nossa vida vai formando, né, esses sentimentos dentro da gente. Então, é importante a gente estar atento, e quem está em volta também, não é? Então, Entendi. a instabilidade de humor, irritabilidade, pode ser de tristeza, pode ser de raiva, pode ser de tudo isso, pode ser de frustração, de outros sentimentos também, não é? Que a gente pessoa pode nem falar então consegue que nomear. essas emoções, esses sentimentos, elas estão sempre comunicando algo. Exatamente, estão sempre comunicando algo. E aí é importante a gente prestar atenção em como a gente tem se comunicado ultimamente, não é? De que forma, quais os sentimentos que estão permeando as minhas relações. Dependendo da maneira como eu comunico com as pessoas, eu estou mostrando um sentimento.
Entendi. Percebe? Então, e esse sentimento, ele vai dizer o que está dentro de mim. Então, a maneira como eu falo com as pessoas, a maneira como eu me posiciono, a maneira como eu interajo, isso vai falar do que eu tenho dentro de mim. Então, os sentimentos, eles vão estar sempre permeando as comunicações humanas. Você sabe que eu tenho o costume de falar nas palestras, quando eu faço sobre educação socioemocional, que as nossas emoções, elas são como um rio, e que esse controle sobre as nossas emoções, elas são como uma barragem que a gente constrói para esse rio. Boa Só que aí, né, o que acontece? A barragem, ela é feita para gerar energia, né? Então, a água passa ali pela barragem, faz ali com que tenha, né, tenha energia ali, enfim. Aquilo é para gerar energia. Porém, uma barragem não pode ficar fechada por muito tempo, né? Exatamente. Porque você corre alguns riscos ambientais. Só que, de alguma forma, por mais que uma barragem ela fique fechada por muito tempo, ela não vai estourar de uma vez, né? Ela começa com uma infiltração que começa a vazar para o outro lado, uma rachadura na barragem que começa a ter um vazamento maior, até que ela perde a sua força e a sua estrutura, e aí aquele rio pode sair e levar tudo, como já aconteceu, infelizmente, em catástrofes aqui no Brasil. Essa comunicação das emoções, tanto intrapessoal quanto interpessoal, como que eu devo gerenciar isso? Olha, pergunta difícil, hein, Fernando? Vamos escrever um livro sobre isso. Olha, esse episódio pode virar um livro. Isso dá uma história longa. Inclusive, eu vou aproveitar aqui a deixa, enquanto você vai pensando na pergunta, que a gente tem do nosso amigo aqui, o Dr. César Berger, o livro do Ser Médico. Ele é um livro que foi feito baseado em entrevistas que aconteceram aqui, em conversas, diálogos que aconteceram aqui no Cristal Podcast. Então, olha só que eu vou copiar a ideia do doutor e pegar a sua ideia aí. Mas enfim. Então vamos lá, Fernando. Eu penso que essa barragem, ela, né, simbolicamente falando, ela tem a ver com os recursos internos que eu construí ao longo da minha vida. Então, vai depender de como foram as minhas experiências e que condições eu tive ou não de construir essas barragens dentro de mim e de que forma eu... Então, isso é muito singular, né, Fernando? Isso não existe mais. É assim, as teorias de personalidade falam disso, né? Então, cada teoria vai trazer uma ideia. No fundo, as teorias, em algum momento, elas meio que se encontram, assim, né? Mas é importante a gente compreender que isso sempre faz parte das experiências de vida da pessoa e daquela família que ela está inserida também, né? Então, o contexto... A cultura e a identidade dela ali vai contar muito em relação a essas emoções, né, esses sentimentos. Exatamente. Então, o contexto familiar contribui para a constituição da personalidade das pessoas, né? Então, dependendo de como eu convivi, de como as experiências que eu tive... Então, sempre lembrando que a primeira estrutura social do ser humano é a família, né? Então, ali que as coisas começam a se constituir. E tem coisas que as gerações vão repetindo e nem se ligam que se repetem, né? Então, a gente costuma dizer que nenhuma patologia, por exemplo, né, no caso do exemplo da barragem, como você colocou, e que quando sai, né, sai descontroladamente, né? E aí a gente tem também o caso das patologias, os diagnósticos mais específicos. Então, assim, nenhuma patologia, né, Fernando, se instala em um ambiente saudável. Então, as relações disfuncionais, né, contribuem para que hajam personalidades, funcionamentos disfuncionais, né? E isso entra na área das patologias. Então, mas isso que você falou da regulação das nossas emoções vai depender de como a pessoa foi se constituindo dentro desse ambiente familiar. Claro, algumas coisas, existe uma predisposição, né, hereditária, uma predisposição. Mas a gente olha muito, né, principalmente nós da sistêmica, assim, a gente olha muito para essa questão das interações familiares, né? De como as coisas vão se constituindo na vida dessa pessoa. Qual é o ambiente que ela vive. Então, isso vai formando a regulação interna das emoções. Fazer literalmente uma perícia, né? Mais ou menos isso. CSI, quase. Mais ou menos isso. Mas aí também, né, Fernando, tem a psicoterapia para isso. Né? Então, é uma coisa que pode ser desenvolvida no processo de psicoterapia também. Que interessante isso. Sim. Que interessante. Você estava falando sobre a questão sistêmica, né, de que o ambiente onde eu cresço diz muito sobre um possível diagnóstico que eu venha a ter na minha vida, uma patologia que eu venha a desenvolver. E me lembrou muito de um estudo que eu referi esses tempos também em uma palestra, que foi feito em 2018, 2019, eu não me engano. Na verdade, foi concluído. Esse estudo
permeou ali por mais de 10 e 15 anos, se eu não me engano, onde os cientistas pegaram e acompanharam da infância até o fim da adolescência, né, o início da juventude, o desenvolvimento da amígdala das pessoas. E aí foi pego 2 grupos para fazer essa comparação. Um grupo de crianças que cresceram em lares típicos, com afetividade, e um grupo de crianças que passaram por momentos hostis na sua vida, de fragilidade e de vulnerabilidade, e que cresceram em orfanatos. Só que cresceram em orfanatos e depois não acabou acontecendo a adoção. E ficaram no orfanato até conquistar a maioridade e aí seguir na sociedade. Esses cientistas, eles viram que, através de ressonância magnética, que a amígdala, né, que está aqui, nessas crianças que depois se tornaram jovens, que cresceram por muito tempo longe da afetividade familiar, longe de um lar típico. Em ambientes hostis. Em ambientes hostis ou só com o trauma, né? Muito bem tratadas, às vezes no orfanato, mas com um trauma muito grande. Sim. Elas tiveram a sua amígdala num tamanho maior. E a gente sabe que a amígdala, ela é, né, primordial na regulação emocional. Sim. E aí foi visto que essa amígdala maior trouxe um déficit, um prejuízo para essas pessoas para o resto da vida em relação à regulação emocional. Entendi. Então aí a gente vê a importância da gente pensar não só num lar estruturado, porque esse conceito ele é muito divergente, né? Mas de um lar que funcione de uma maneira sistêmica e saudável, né, para a vida desse crescimento da criança e do adolescente. E a comunicação é fundamental nisso, né? Sim, totalmente fundamental, né? Então a gente comunica, né? A comunicação ela é muito... existe de várias formas, né? Eu posso comunicar de várias formas o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. Então, a família é um sistema de funcionamento. Então, dentro da visão sistêmica, né, de entendimento das relações, as coisas ficam todas muito interconectadas. Então, isso que você estava falando, né, o desenvolvimento dos traumas, o que isso pode acarretar, inclusive fisicamente, né? O corpo é a última instância dos nossos sentimentos. Então, uma vivência, uma experiência de vida impactante vai gerar um sentimento impactante, forte. E vai somatizar, né? E isso vai interferir, sim, no processo de desenvolvimento, por exemplo, como esse trabalho mostra, o desenvolvimento da amígdala, não é? E assim, ele não precisa nem de um trabalho tão científico assim para comprovar que a maneira como a gente se comunica e comunica os nossos sentimentos, ela vai interferir no nosso soma, né? No nosso corpo. Sim, os gregos já... Só, né? Exatamente, os gregos já antigos já falavam das doenças psicossomáticas, né? Mas eles pegavam mais esse campo emocional que, na verdade... eu até lembro de Epiteto que fala que as paixões exacerbadas podem fazer mal ao corpo. E aí a gente pensa, por exemplo, paixões eles chamavam, né, todas as emoções e paixões da vida, né? Mas aí, por exemplo, a gente pensa numa criança que, por exemplo, está com dificuldade em relação ao seu funcionamento intestinal, né? E muitas vezes isso está ligado a aspectos psicológicos, né? Sim, sim. Então, por exemplo, uma criança que tem um quadro de somatização, né, que a gente fala, por exemplo, de intestino. Então, as doenças, o intestino é o que eu ingiro e o que eu libero, né? Então, por exemplo, você estava falando, que emoção que eu não estou conseguindo soltar, que eu prendo no meu intestino. O que eu recebo do mundo externo, eu coloco para o meu corpo, mas eu não tô, isso não tem a ver com alimentos, óbvio, né? Claro. Sim. Então, a gente está falando de emoção. Que emoções estão impedindo, o que eu estou querendo segurar, o que eu não estou conseguindo soltar, né? Eu estou gerando essa disfuncionalidade do meu corpo, então, né? É uma interação, assim, entre todas as áreas do nosso corpo e da nossa mente, né? Então, as coisas funcionam, são sistemas interligados, né? Sistemas de funcionamento que estão interligados. Então, essas vivências impactantes, as experiências de vida vão gerar um sentimento e esse sentimento vai parar em algum lugar. Então, por isso é importante o desenvolvimento de gerenciar emoções. Como eu gerencio as minhas emoções, como eu administro o que eu sinto. E aí entra toda uma coisa que você já está bem familiar. E a gente volta a falar de comunicação, né? Exatamente. Porque se eu tenho um filho e o meu filho está com certas dificuldades, por exemplo, igual o exemplo que a gente citou agora, intestinais, ele está comunicando algo. Exatamente. O que né? ele está me comunicando? Eu não preciso simplesmente só verbalizar. Não, exatamente. E eu acho que é esse o grande estigma que existe dentro da sociedade. O que não é dito ou não dito, da né? Exatamente. Né? Mas às vezes aquilo que está sendo dito não está sendo
dito da maneira como eu espero, né? E principalmente relacionado a crianças e adolescentes, a comunicação entre, né, os tutores, os pais, as mães e essas crianças, esses adolescentes, sempre ocorre essa comunicação, mas nem sempre... O tempo inteiro. Mas nem sempre é como a expectativa daquele que espera ouvir aquilo, né? Então aí entra também para onde que a gente está olhando, né? Eu estou prestando atenção nesse ser humano que está aqui comigo ou não estou? Né? E aí a gente vive um tempo e um momento que as pessoas estão todas muito desfocadas das relações às quais pertencem, né? Então a gente vive um momento em que não é todo mundo focado em outras coisas, trabalho, estudo, rede social, não sei o que lá. E aí às vezes as pessoas esquecem, né, de se olhar e perceber o que as minhas relações estão comunicando para as pessoas com quem eu me relaciono. O que essas pessoas estão comunicando para mim. Então, no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, é importante a gente estar atento a esses sinais, né? Então, do que eu estou nutrindo as minhas relações. Qual é o sentimento que está nutrindo? Qual é a interação que eu estou tendo com eles. Então, a comunicação está presente o tempo inteiro. O que eu comunico, o que eu recebo, como eu interpreto, o que eu falo, né? Isso vai ajudando as pessoas a entender o que sentem. Né? E eu queria te fazer uma pergunta. Já que a gente está falando tanto de comunicação, muitas pessoas deixam de procurar um psicólogo por essa dificuldade de se comunicar. É bastante comum. As pessoas falam, eu não sei o que falar, né? Exatamente. E aí, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Vá assim mesmo. Porque, assim, na verdade, na psicologia a gente tem recursos, né, que possibilitam essa comunicação que não seja só verbal. Então, dentro do processo de psicoterapia, existem outros recursos que podem favorecer que a pessoa que não tenha, né, desenvolvido, ela, do caráter, da personalidade da pessoa, ela não tem essa expressão verbal de conversar, de falar, né, o que sente, o que pensa. Então, nem sempre o processo de psicoterapia, ele é pautado só na comunicação verbal. Isso né? É importante falar, Importantíssimo, né? Que há esse estigma, né? Até porque a psicoanálise se difundiu muito, a ideia de um divã e de um psicólogo ouvindo e anotando ali. Mas os tempos são outros também, né? As coisas foram... Né? O Freud também usava alguns recursos lá, né? Mas, assim, se popularizou mais... Esse estereótipo, né? Esse estereótipo do ter que falar, né, e ficar olhando para a parede e falar com você mesmo. E, na verdade, né, tem todo um conceito, né, Fernanda? Estou brincando aqui, mas tem todo um conceito da psicanálise, o olhar para fora, enfim, né? Mas não, o que a gente percebe, assim, então essa coisa do eu não vou fazer terapia porque eu não sei falar, eu sou tímido, eu sou muito fechado, né? Justamente por isso que você, então, pode buscar a psicoterapia, né? Daí pode favorecer que você se expresse de outras maneiras e consiga também traduzir para as pessoas o que é que você está comunicando, já que você não é tão eficiente ou tão funcional na fala, né? Na fala verbal. Eu acho interessantíssimo o que você está falando, porque na minha jornada de atendimento a pais, até que eu recebo às vezes até na rede social, mães me pedindo ajuda, pais pedindo ajuda, muitos deles às vezes querem levar os seus filhos, né, em uma psicóloga, em um psicólogo, mas muitos deles ainda têm a barreira de também ir. Sim. E aí acha que somente levando o filho resolve ali um sintoma que o filho tem apresentado. Entendi. É bem comum isso, Fernanda, assim, porque na verdade a criança ou o adolescente, ou nós também, né, nós manifestamos, a gente fala, né, um termo técnico, assim, o paciente identificado. Então, é aquele que mostra o que está acontecendo dentro do seio da família. Então, a família, enquanto sistema de funcionamento, uma parte do sistema vai manifestar alguma coisa. Então, quando isso manifesta, é natural que as pessoas, os adultos que estejam em volta, fiquem pensativos, né? Alguma coisa está acontecendo. E aí depende também do que essa pessoa internalizou. E aí, uma diversidade de possibilidades, né, Fernanda? Às vezes as pessoas têm medo de enfrentar as próprias fragilidades, então, e é natural, né? Às vezes o pai e a mãe trabalham, têm uma vida intensa e tal, se culpabilizam, e daí por culpa mesmo não querem levar a criança, porque sabem que isso vai cutucar em alguma coisa. Então... Mas eu queria te perguntar assim, a psicoterapia é para toda a família? Então, dentro dessa abordagem, sim. Então, a gente traz sempre a compreensão de que a criança está manifestando alguma coisa que ela está absorvendo desses contextos que ela vive, especialmente da família, né? Tem situações que ela pode, por exemplo, estar internalizando o ambiente escolar, mas enquanto criança,
ela precisa desse suporte dos adultos que estão com ela para que ela consiga fazer os processos avançarem dentro dela. Então, a criança ela é dependente dos pais em todos os sentidos, né? O adolescente também. Então, é importante que a família participe desse processo. E aí é muito singular também, né, Fernando? Então todo mundo tem que fazer terapia de família? Não. Não é isso, né? Entendi. Então, é assim, a gente ter esse olhar mais estendido para essas questões. Ai, desculpa. Tem problema. Mas a gente compreendendo que é um indivíduo que está manifestando. Então, esse sofrimento ele está especificado numa pessoa. Então, mas da onde que vem isso? Por que isso vem se constituindo dessa forma, não é? E aí a gente vai encontrando as possibilidades, mas sempre trazendo entendimento, né, Fernando, que não há vilões nessas histórias, né? Todos nós somos protagonistas das nossas histórias. Eu acho que é isso um ponto que pega em todos os aspectos da vida das pessoas. Isso quando elas assistem um jornal, isso quando elas estão estudando, isso quando elas estão dentro da empresa, dentro da escola, dentro da família, porque a gente teve uma educação, até por questões religiosas, né, judaico-cristã, muito baseada no maniqueísmo. Eu preciso encontrar o bem e o mal, eu preciso olhar para uma pessoa e dizer se ela é mal, preciso olhar para outra e dizer se ela é boa, e a gente entende que, na verdade, nem todo mundo é muito bom, que não tem um pouco de mal, e nem todo mundo é tão mal que não tenha nada de bom, né? E eu acho que às vezes essa procura do bem e do mal que vem dessa cultura maniqueísta que a gente tem filosoficamente, ela acaba atrapalhando, né? Pode atrapalhar, porque daí pode ter um entendimento de quem é o culpado da história. Né? Mas sempre procura se encontrar um culpado, mas, por né? exemplo, no processo de psicoterapia, se você começa a entrar por essa viés, né, e identificar um culpado, a culpa paralisa as pessoas. Medo e culpa paralisa. Então, o processo psicoterapêutico não evolui, não avança. Fantástico. Então, com crianças e adolescentes, é que tem esse cuidado, né? Então, a gente olhar para as nossas famílias, né? Somos, eu e você também, a gente já brotou ali no meio da sala, né? A gente tem que se colocar em terceira pessoa, né? Mas, então, quando estamos inseridos numa família, todos, né? Todos nós, ninguém, né? Enfim, nós trazemos essas questões conosco. Então, é natural que alguns pais, algumas famílias fiquem resistentes. Às vezes é porque não conhece mesmo, sabe o que é, já ouviu falar umas bobagens por aí. Mas é interessante que a gente também seja aberto, né? A não tentar encontrar um vilão ou uma pessoa que causa, sei lá, um mal em outra pessoa. A ideia é a gente, assim, trabalhar o desenvolvimento das relações, entendendo o que está acontecendo, né? Com aquela criança, com aquele adolescente, e ampliando isso, né, para a família. De que forma a família pode contribuir? O que nessas relações está funcional ou não para esse desenvolvimento emocional, né? De que forma esse controle emocional está sendo desenvolvido ou não está sendo desenvolvido. Então, isso pega sempre nessas questões. É importante a gente entender isso, Acho fundamental o que você está falando. E sempre quando eu atendi pais, quando acontece alguma situação adversa na escola, um desentendimento entre alunos, às vezes até uma confusão entre eles, é muito comum uma família tentar encontrar o culpado. Ou seja, meu filho está assim, está assado por conta de tal aluno em tal sala. E às vezes pode acontecer de você trocar o aluno de sala e o problema persistir. Né? Mas a família sempre encontra alguém, não, o meu filho não mente para mim, o meu filho está sempre dizendo a verdade para mim, ele não teria coragem de mentir, e eu sei que meu filho não faria isso, mas às vezes dentro do contexto escolar a gente acaba vendo que sim. Ele faria aquilo justamente porque não está perto de você. Essa comunicação que na verdade vem embasada de um discurso, né, que não está aberta a um diálogo, porque no diálogo é o que a gente está fazendo aqui. O discurso, eu tenho uma ideia, eu vou defender ela até o fim. Ele prejudica nesse desenvolvimento emocional, socioemocional? Sim, porque a criança ela não está sendo vista no que ela realmente é, né? Então, a gente pode pensar em várias possibilidades nessa situação. Então, por exemplo, está havendo uma superproteção desses pais? A superproteção, geralmente, ela está relacionada ao sentimento de culpa. Então, eu me sinto culpado por alguma coisa, eu preciso proteger. Repete essa parte aí. A superproteção está relacionada ao sentimento de culpa? Geralmente está relacionado ao sentimento de culpa. Então, eu protejo demais para não chegar em mim as coisas que eu acho que eu não fiz certo. Nossa, isso é muito forte. Complexo e forte, né? Isso é complexo e forte. E aí, isso, como eu disse, isso pode abrir várias possibilidades, uma situação como essa, né? Então, essa é uma situação, sim, né? Aí, às vezes, a família não consegue ver essa criança exatamente como ela é.
Ou então, assim, aquela criança que às vezes realmente em casa ela tem que ser muito boazinha. Ela tem que ser muito, porque senão ela vai ser repreendida, ela vai ser de uma forma muito mais rígida. Então, ela precisa ser boazinha. Aí chega na escola, ela começa a mostrar o que ela tem vontade de ser, o que realmente ela é. Entendi. Percebe? Então, pode haver isso também. E aí a criança ali, ela está comunicando alguma coisa. Ela está dizendo assim, eu não posso ser quem eu sou em algum lugar, então aqui eu vou ser aqui. Né? E é o lugar que ela começa a mostrar. Então, é sempre importante a gente estar de olho, né? Como eu, você, as pessoas que a gente trabalha com crianças, adolescentes e famílias, a gente compreender essas dinâmicas e trazendo para o entendimento dos pais que, olha, então tem alguma coisa errada, porque essa criança faz isso. Né? Entendi. Eu sei que dentro da psicologia tem um significado próprio, né? Mas eu gosto muito do conceito de persona. E algumas personas de algumas crianças incomodam os pais, principalmente no desenvolvimento, né? E é interessante também que isso também ocorre ao inverso. Quando a criança ela começa a chegar numa fase e observar que o pai e a mãe não é como ela teve expectativa, né? Ou que ela tem aquela expectativa, aquele imaginário que tem do pai e da mãe. E aí eu pergunto para você, já que a gente está falando tanto de comunicação, quão importante é essa comunicação real e aberta entre pais e filhos? Veja, isso que você está falando é um processo natural do processo evolutivo do psiquismo humano, que você falou, né, de as crianças começarem a perceber as fragilidades dos pais. Exatamente. Então, há um momento, então, assim, as teorias também se divergem, né, e falam disso de maneiras diferentes, mas, na verdade, assim, então, esse conceito que você trouxe da persona é lá da psicologia analítica do Carl Gustav Jung, né? Mas assim, o entendimento disso, quando a gente estuda o desenvolvimento do psiquismo humano, então inicialmente a gente fica identificado com os nossos pais, eles precisam ser os nossos melhores super-heróis, né? Então aquela fase em que a criança olha para os pais e é tudo maravilhoso, então é aquela super admiração. Só que isso não é saudável. Pense você crescer com uma ideia fantasiosa de uma pessoa e continuar adulto vivendo assim. Então, isso é patologizante, isso cria patologias. Então, naturalmente, a mente humana vai criando recursos de encarar a realidade. Isso é o primeiro confronto com a nossa realidade, né? A gente deparar-se com as fragilidades dos nossos pais. Então, ver o pai chorar, ver a mãe, né, em alguma situação difícil, de choro, ou outras coisas mesmo. Às vezes descobre que o pai mente, que a mãe mente, né? Sim. E essa desconstrução faz parte do psiquismo humano. Por outro lado, algumas situações, né, Fernando, pode ser muito traumatizante. Então, por exemplo, a criança que pega, sei lá, o pai traindo a mãe, ou a mãe traindo o pai, situações assim. Sim. Então, essas experiências impactantes trazem uma repercussão no desenvolvimento do psiquismo, não tenha dúvida, que pode causar aquilo que a gente estava falando antes, né? Outras experiências mais impactantes ainda lá para frente, né? Essa pessoa... Então, várias coisas podem acontecer aí. Entendi. Agora, isso faz parte, é importante que aconteça. Então, essa comunicação que fica... então eu tenho que contar tudo para o meu filho, tudo que eu faço, tem que ir para um livro aberto? Não, também. A individualidade também faz parte do nosso processo de saúde mental. Porque também tem a disfuncionalidade, né? De mães que confundem suas filhas como amigas, né? E aquilo que conta para amiga também conta para filha. Não. Ou o pai Esses também universos precisam ficar preservados, né? É importante, então, ter essa certa dicotomia. Há que se ter, né? Porque é uma hierarquia afetiva aí. Né? Há que se respeitar essa hierarquia afetiva das figuras parentais. Então, eu posso ser muito amiga das minhas filhas e abrir espaço para que elas contem coisas que elas queiram contar. Né? Mas, assim, é importante elas preservarem a individualidade delas. Tem coisas que eu não preciso saber exatamente também da minha vida. Eu posso comunicar para as minhas filhas, contar coisas que acontecem comigo, mas algumas coisas elas não precisam saber. É da minha vida pessoal, que não diz respeito ao meu papel de mãe na vida delas. Entendi. Então, esses papéis precisam ficar diferenciados. Então, isso que você falou, né, em algum momento, assim, isso tem sido bem comum. Não são só mães que têm adolecido com as filhas. Tem eu adoro esse termo. Eu adoro quando você fala esse termo. Tem pais que adolescem com os filhos e com a filha também, né? Então, tem pai que vai para balada com a filha de 16 anos, né? E aí, mas vai na condição do adolescente, não na condição de pai. Eu acho que esse que é o ponto importante da gente frisar não que pais não bem possam, aqui. né, gente, por favor. Exatamente, porque não, talvez possa até achar é que há uma certa ética conservadorista aqui, mas não é esse isso. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando dos excessos. Você pode com a sua filha,
mas vá na condição de que você é o pai dela. Isso. E não de que você é um adolescente que vai fazer o que você faria se você tivesse 15 anos com a sua filha de 15 anos na balada. Né? Exatamente. É disso que a gente está falando, né? Fundamental. Fundamental. Então, e tem uma geração de pais que às vezes foram pais muito cedo, né? E aí acabam, não desenvolveram muito bem a maturidade da figura parental. E acaba que lá na idade adulta, né, acabam que meio que adolescentes tardios. Então, esse processo de adolescer com os filhos, né? Entendi. E às vezes também uma coisa assim, de negar a própria idade. Enfim, entra também numa diversidade de possibilidades. Eu vou puxar aquele ponto que você falou que foi muito, muito interessante, que toda a superproteção, ela se refere, na verdade, a uma culpa. Então, eu me sinto culpado, me sinto culpada, e aí eu super protejo para que aquilo, na verdade, não proteja ele, mas me proteja de que caia aquela culpa em mim. Eu achei fantástico esse ponto aqui. E isso vem do que muitas vezes eu ouvi de mães e de pais quando eu atendi eles em escola, que eu não quero que o meu filho passe por frustração. Comum eu escutar isso, né, Fernanda? Eu acho muito comum isso, e não concordo, né? Porque a gente estava falando que se o sofrimento ele é parte do meu desenvolvimento, porque é em um momento de sofrimento que eu caio na melancolia, mas essa melancolia ela faz com que eu tenha uma autoconsciência, e essa autoconsciência é uma habilidade minha socioemocional, eu tenho que entender que eu não posso viver nesse sofrimento, nessa melancolia. Exatamente. Mas que por determinado momento ali da minha vida, ela é fundamental, assim como a chuva é fundamental para a vida. A gente não quer que chova o dia inteiro. A não ser quem mora em Curitiba, né? A gente faz meses que chove, que o sol não aparece aqui. Mas esse ponto dessa super proteção, mas não só em relação, né, a que algo afete, mas de que o meu filho, a minha filha, não se frustre, é prejudicial, né? Veja, isso é extremamente ruim, né, para o desenvolvimento emocional das crianças e denuncia alguma coisa equivocada com esses pais, né? Então, a frustração, Fernanda, ela faz parte do desenvolvimento do nosso psiquismo. Ela é importante, é fundamental que passemos por frustrações. Não se frustrar com tudo o tempo inteiro, isso também não é saudável, né? Vai levar a outros problemas. Usar o recurso do choro a todo momento, né? Mas, assim, é importante que a criança aprenda a lidar com a frustração. Então, ouvir os nãos. Por que isso pode, por que aquilo não pode? Se a criança não lida com frustrações, pense em uma criança que é atendida, e isso é mais comum do que a gente imagina, tem sido muito comum. Não só crianças como adolescentes. Então, aquilo sempre vai sendo permitido, é tudo muito permissivo. Então, aquilo pode, o pai vai na escola, não, mas não é meu filho, troca de sala, daí não, mas vamos trocar de escola, porque aí então é a escola, né? E a criança, ela começa a entender que ela pode tudo. Até que chega o momento, por exemplo, sei lá, se apaixonou, começou a namorar, termina o namoro, a pessoa se mata. Muito sério isso. Então, que recursos a pessoa desenvolveu para lidar com esses nãos? Então, o primeiro não que ela receber na vida, uma nota baixa, uma coisa... Geralmente isso aparece mais em relacionamentos afetivos. Então, quando a pessoa se frustra no relacionamento afetivo, ela não vai saber lidar com essa dor. Entendi. Então, é papel nosso ensinar os nossos filhos a lidar com a dor, né? Então, essa dor, ela faz parte da constituição do nosso psiquismo e da nossa saúde mental. E de saber dizer não também, né? Exatamente. Também saber dizer não, né? Quando eu estou trabalhando com crianças, eu sigo o determinado parâmetro, né? Quando eu começo a trabalhar com crianças, a educação socioemocional, a desenvolver elas através de workshops, e eu sinto que elas não têm noção das emoções delas, a gente trabalha primeiro com o reconhecimento das emoções. Depois de externar essas emoções, dela saber dizer o que ela está sentindo, né, e como que ela externa aquilo, e, né, logicamente, depois de ir aprendendo a fazer a regulação disso. Mas a criança que tem a dificuldade com o não, ela também vai ter a dificuldade de dizer não, né? E tem um aspecto que, quando eu ensino as crianças que o corpo é dela, que a pessoa só pode tocar no corpo dela se ela permitir, tem um aspecto que me pega muito, que vem do contexto familiar, e eu queria, né, saber a sua opinião sobre isso. Mas vamos dar um exemplo, assim, de uma tia que gosta de passar a mão no cabelo da sobrinha. A sobrinha não se sente à vontade com aquilo. E ela comunica não. Mas, por meio da expressão corporal. Por meio da expressão corporal, não quero e tal. Mas a tia acha tão fofinho aquilo lá
E aí, aquele não da criança não é respeitado. Não é validado. O quão prejudicial isso pode ser no futuro da vida dessa criança? Isso é um exemplo, né? Mas que pode caracterizar outras coisas. Sim, é um exemplo, mas que pode ser ampliado. Então, veja, o ideal, né? O saudável é que quem está em volta, sei lá, por exemplo, pai, mãe, alguém diga para essa criança que ela pode dizer, não, eu não quero que mexa no meu cabelo. Né? E aí também, em família isso acontece muito, né? Mas é importante ensinar a criança a estabelecer os limites para o outro. Então, mesmo que seja passar a mão no cabelo ou fazer alguma coisa, ela não quer, então ensinar a criança desde pequena manifestar o que ela quer e o que ela não quer. Então, isso também é papel dos pais, né? Para que a criança cresça entendendo que ela pode, sim, colocar os limites. Então, não é que a criança, então, porque ela é bonitinha, fofinha, que todo mundo pode ficar pegando nela. Não. E aqui eu dei um exemplo, né, que é simples, mas tem da sobrinha que não quer ir no colo do tio, né, e vice-versa. E isso, né, pode no futuro gerar alguns abusos, né, em relacionamentos. Pode, assim, né, o abuso sexual passa muito por aí, né, Fernando? Então, é uma temática densa, pesada, né, mas a gente sabe que acontece mais do que a gente imagina. Isso acontece diariamente e as coisas acontecem geralmente dentro dos vínculos afetivos, família, escola, enfim, né? Agora, é importante, sim, falar desses assuntos com a criança, ensinar ela se defender, né? Dizer para o adulto que ela não quer, não se submeter a agrados excessivos, né? Coisas que possam levar ela a uma situação de abuso, por exemplo, né? Então, agora, esse é um tema, assim, que a gente pode até um outro dia conversar sobre, né? Sim, com certeza. É denso, é pesado, mas assim... Mas que está ligado nesse aspecto que a gente está falando de comunicação, né? De comunicar, porque né? É importante o adulto que a família trabalhe essa isso. comunicação em casa, né? Para que isso se constitui de uma maneira natural na vida, né? Sim, para que a criança estabeleça esses limites para o outro. Não, eu não quero, né? Tipo, mostra. E o adulto também está percebendo que a criança não quer, para. Exatamente. Né? Então, isso deve ser respeitado, sim. E a família que está ouvindo isso agora, né? Que nunca parou para pensar que precisa melhorar essa comunicação, precisa melhorar esse diálogo. Por onde começar? Pela reflexão, né? A gente sempre orienta assim. Então, dá uma pensadinha em algum momento do teu dia. Se você está preocupado com alguma coisa, pensa um pouquinho, né? Como que eu estou comunicando o que eu sinto ou não sinto para o meu filho? O que eu estou comunicando, o que eu quero, o que eu não quero? O que eu estou comunicando, ou estou sabendo ouvir ou entender o que ele está me comunicando? O que as atitudes do meu filho têm comunicado para mim enquanto mãe? Ou da minha filha está comunicando para mim enquanto pai, sei lá, né? Então, essas reflexões, o que isso está de que forma eu estou fazendo isso? O que ele está compreendendo? O que eu estou compreendendo? Então, essas paradas, essas reflexões, Fernando, ajudam a pessoa a compreender algumas coisas. E às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu parei para pensar e fiquei mais confuso ainda. Beleza, vamos tentar entender. Né? Eu vou falar, eu te compreendo. Eu te compreendo. É natural, a gente não tem todas as respostas, mas a gente pode construir essas respostas, né? E acho que esse ponto é fundamental também, de tudo que a gente está falando que é fundamental, que é que a gente não tem todas as respostas. Sim. E às vezes os pais, eles se obrigam a ter todas as respostas. Né? E muitas vezes eles deixam de procurar ajuda psicológica e de levar seus filhos em ajuda psicológica porque eles se colocam nesse papel. São pais super exigentes, né? Eles Exatamente. Consigo mesmo e daí exigem do filho. Então, é importante a gente entender que a gente está aprendendo a ser pai. Então, cada etapa da vida dos nossos filhos, nós precisamos ser pais diferentes. Então, a gente não sabe... E cada filho é um filho, você pode ter 15. Os 15 vão ser diferentes. Nos 5 anos, nos 4, nos 15, nos 20, né? É uma fase muito diferente da outra. Então, não nasce sabendo tudo. Pelo contrário, a gente está sempre aprendendo coisas. Especialmente na relação com os nossos filhos. Mas pessoas super exigentes, pais super exigentes, podem ter esse comportamento consigo mesmos, né? E transferem isso para os filhos. Então, ele acha que ele tem que ter todas as respostas para todas as coisas. E, às vezes, fala coisas que a criança nem compreende, né? Senta a criança lá e fica dando um discurso, explicando coisas que a criança não tem maturidade neurocognitiva para compreender aquilo, né? Às vezes o pai leva na psicóloga e fala assim, mas eu já falei tanto para ele. Isso, né? Muito comum. Já expliquei, não sei o que lá, mas não é por não é essa forma de comunicar o que você está sentindo. E, às vezes, não é da alçada dos pais mesmo. Às vezes, precisa de uma orientação, né? De um profissional da área de psicologia, da pedagogia, que vai orientar essa família nesse sentido, né? De como lidar com essa situação, de como estabelecer uma comunicação clara
nessa relação, né? Então, quando a coisa chega nesse ponto, é porque a comunicação não está sendo clara, alguém não está entendendo alguma coisa. E olha que é bom refletir, como você falou nesse momento. Eu queria entrar agora numa outra parte, que as pesquisas apontam que o momento em que nós vivemos é o maior momento de uso de psicofármacos. Né? Acho que na história da humanidade, de buscar esse recurso. Mesmo sabendo que é fundamental, dentro de alguns casos, existe o uso precoce disso, tanto para crianças, né? Adolescentes, as pessoas estão cada vez mais hipocondríacas. E muitas vezes utilizam medicamentos sem orientação médica, mas porque um amigo utilizou e fez bem, eu acho que para mim vai fazer bem também. Como que a gente pode relacionar todas essas questões aí que tem pego muito a sociedade no século XXI? Veja, Fernando, de novo, né, é um tema bem complexo, profundo, né, mas assim, tentando resumir um pouco o que a gente tem visto assim na prática, na experiência. A gente vê, sim, as pessoas cada vez mais fazendo uso de psicotrópicos, né? Medicamentos que trazem alteração na nossa regulação emocional, mas que às vezes é feito de uma forma muito indiscriminada. Então, a gente fala assim, em medicalização da sociedade, das crianças, né, da educação, as crianças com diagnósticos que, às vezes, né, a gente questiona como foi feito esse diagnóstico, né? Então, se desconsidera todas as relações familiares, as coisas que acontecem no seio da família, pega aquela criança e começa a dar remédio para ela. Então, a questão, ela é o problema, né? Então, essa tem aumentado, sim, significativamente. É uma preocupação, né, de nós, profissionais da área da saúde, saúde mental, porque isso afeta, sim, o desenvolvimento psicológico das crianças, afeta o psiquismo, o desenvolvimento do psiquismo. Claro, né? Existem situações, diagnósticos, os transtornos existem, os diagnósticos específicos e mais fechados, os diagnósticos fechados existem, né? Isso está aí, a psiquiatria existe desde, né, enfim, mas há que se ter um cuidado com isso. Então, a gente vive um tempo e um momento em que todos nós estamos convivendo com estímulos extremamente ansiógenos. Por exemplo, rotina exagerada de coisas para fazer. Eu e você mesmo, a gente estava conversando agora um pouco sobre isso, né? Os bastidores. Os bastidores do PodProf aqui, a gente estava trocando uma ideia sobre isso, né? Então, está todo mundo muito ocupado e as nossas crianças também estão ficando muito ocupadas. Então, isso é uma coisa que pode gerar ansiedade. Os eletrônicos, as mídias, as redes sociais, o uso excessivo dessas coisas são estímulos ansiógenos. Desenvolve-se muita ansiedade. E isso pode ser confundido, por exemplo, com transtorno de déficit de atenção, por exemplo. Então, déficit de atenção, transtornos de ansiedade, é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Há que se haver um olhar muito cuidadoso nesses diagnósticos. Uma avaliação precisa, né? Exatamente. Quando é o transtorno, sim, precisa da medicação. Tem situações de quadros de ansiedade que também vai precisar de medicação. Mas se esses processos são conduzidos sem psicoterapia, o dano pode ser grande, né? Então, a ideia é que, assim, quando há a necessidade, né, da medicação, que a psicoterapia vá fazendo o acompanhamento junto. Então, a gente costuma dar o exemplo do iceberg. Então, as patologias, né, é como se fosse um iceberg. Entendi. Então, o que a pessoa manifesta de sintoma é o que está da superfície para cima, é o que a gente enxerga. Mas o que tem uma profundidade maior ali. Exatamente. O que estrutura está da superfície para baixo, que é onde a psicoterapia vai atuar. Eu achei fundamental o que você falou, que é a respeito de crianças extremamente ocupadas. É garantido por lei que é direito da criança de brincar. Né? E a gente sabe que o lúdico, a brincadeira, nossa, é o que mais desenvolve a criança, a criatividade, a imaginação, a linguagem, né? A criança precisa brincar e ela se desenvolve e aprende brincando. Como a gente tem muitas escolas e uma tradicionalidade de um ensino sistematizado, muitos pais acham que, né, o seu filho, para se desenvolver, tem que estar inserido em contextos educacionais 100% do seu dia. E às vezes colocam isso porque, né, acaba sobrando mais tempo para esses pais também fazerem outras atividades. Essa falta do brincar e esse excesso de ocupação tem afetado as crianças? Você tem recebido isso? Geralmente, as crianças acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade, né? Algumas com quadros... Já na infância. Já na infância.
Então, os quadros de transtorno de ansiedade aparece muito, sim, porque a criança está sobrecarregada. E às vezes a maioria das vezes são tarefas intelectuais. Então, aula de inglês, aula de xadrez, aula de não sei o quê. E às vezes poucas aulas que, sei lá, por exemplo, de dança, de luta. E às vezes quando é a aula também sai do lúdico, a criança com aquela obrigação, né? Porque ela tem que treinar bem porque vai ter o campeonato, ou porque vai treinar porque vai ter a apresentação. E aí a família fica na expectativa, vai ter apresentação. A criança já fica se cobrando, ela tem apresentação. Agora chegando no final de ano, né? Sim. Tem criança que daí tem apresentação da ginástica, da dança, do teatro. Eu fico cansado só de você falar, porque né? é a minha realidade, tá, gente? Fora dos estúdios aqui do glamour das gravações, tá? É a minha realidade. Entendo. Percebe? Então, essa sobrecarga de exigência, né? E aí, assim, a gente vê alguns pais tentando cobrar dos filhos, né? Porque eles trabalham tanto, são tão bons naquilo que eles fazem, que os filhos também têm que ser bons naquilo que eles fazem. Então, aí acaba treinando a criança emocionalmente, um treino emocional, entre aspas, para que ela seja melhor naquilo. Né? Que ela não seja menos que o outro. E aí a gente entra naquela deseducação socioemocional, que é assim, filho, você não está suportando? Engole e vai desse jeito. É na base da raiva mesmo. É na base do medo mesmo. Eu vejo uma romantização disso, né? Para as crianças. Não, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Isso pode gerar prejuízos pro resto da vida, né? As pessoas passam isso para a criança numa intenção, às vezes, numa ideia de encorajamento. E não é. Então, às vezes você está passando por cima, atropelando o sentimento daquela criança, não está compreendendo o que está acontecendo. O processo dela para superar aquilo, né? E aí a criança não fica autônoma, não fica independente, não arruma o próprio quarto, não sabe fazer as coisas, porque ela tem medo das coisas, ou porque ela foi ali incentivada a passar por cima disso tudo, né? Então, essas coisas precisam ser repensadas, né? A gente que tem criança em casa, ou que trabalha com criança, com adolescente, com pessoas, está de olho nessas coisas, né? O que a gente está comunicando para eles com relação a isso? Existe uma discrepância que eu vejo, às vezes, de pais que querem que seus filhos sejam autônomos, mas que, na verdade, deixam seus filhos abandonados. Né? Acreditam nessa autonomia do filho, do adolescente, mas, na verdade, ele está abandonado. Ele não tem a responsabilidade de olhar suas atividades, enfim, não tem mais aquele cuidado que os pais devem ter para acompanhar o processo de desenvolvimento, né, familiar. E aí entra muito no algo que a gente comentou no episódio anterior, que é das pessoas invisíveis dentro da própria casa, né? Os desconhecidos dentro da própria casa. Até que ponto a autonomia que os pais desenvolvem nos filhos, ela deve ser livre? Até que ponto deve existir essa liberdade? Eu sei que é difícil colocar essa régua, né? Mas quando que isso começa a ser prejudicial? Veja, então a gente volta lá para as etapas do desenvolvimento das crianças. Então, cada etapa é uma necessidade de uma autonomia diferente da próxima que está vindo e da anterior que já foi. Né? Então, é importante a gente trazer essa autonomia, essa independência de acordo com a faixa etária da criança. Então, ela se torna prejudicial, por exemplo, quando eu pego a criança de 6 anos ou que está lá no processo de alfabetização e deixo ela se virar sozinha com tudo. Não, a tarefa é responsabilidade sua, eu não interajo com ela nesse momento. Né? Ou então, faça na escola porque aqui eu não tenho tempo de te acompanhar. Isso é um abandono nessa área da vida dos nossos filhos. A gente precisa dividir com eles esses momentos. É importante que a gente participe disso. Diferente de uma pessoa, né, que não tenha nenhuma necessidade especial, pedagógica, nada. Por exemplo, 14 anos, você tem que sentar lá com a criança, com o adolescente, daí, entendeu? Daí é diferente. Então, essas coisas é que é importante a gente prestar atenção. Então, a autonomia e a independência, a criança mesmo vai manifestando. Que momento é momento de eu dar mais liberdade, dar mais autonomia. Então, ali por volta dos 4 aninhos, eles já começam. Às vezes 3 e pouquinho, eles já começam. Deixa que eu faço, eu pego minha roupa, eu faço não sei o que lá. E aí os pais, não, deixa, né? Então, é que se ter esse cuidado, sim, porque o que a gente tem visto muitas vezes é que, assim, há esse abandono. Então, você que se vira, você que, né? E as crianças vão de qualquer jeito para a escola, vão sem material, vão todo perdido, né? Eles precisam aprender a se organizar com essas coisas. E é a família que vai fazer isso. Então, precisa a criança chegar na escola já com as coisas dela organizadas, né? Então, eu vejo situações que a criança chega na escola tão desorganizada com as coisas dela, crianças pequenas. Então, 6, 7 aninhos, às vezes 8 também, ali toda perdida, que ela não sabe nem o que ela levou, o que ela não levou, e está toda perdida. E a escola tem que sentar com a criança, organizar. Isso não é papel, da escola.
né, eu gente? adorei você falar isso. Isso não é papel da escola. Porque existe muito essa transferência e essa inversão, né? Antes se confundia muito o termo... Terceirizou isso para a escola, exatamente. né? Antes não confundia assim. muito o termo de que professor é para ensinar e não para educar. Eu defendo que o professor ele também tem a função de educar, mas dentro dos parâmetros e do contexto do professor escolar e da relação não familiar, né? Então, assim, eu vejo mães que às vezes mandam os seus filhos todos desorganizados, mas mandam um bilhetinho lá, professor, arruma aí. E aí, como que fica esse vínculo, né? Porque chega um momento em que, principalmente, achei fundamental esse ponto que a gente está falando, porque passou do Fundamental 1, onde deixa de ter uma professora ali sempre acompanhando, e entra no Fundamental 2, onde tem vários professores, esse aluno ele não consegue seguir, porque ele não tem competências e habilidades, né, organizacionais, ele não desenvolveu, porque a família transferiu isso para a escola, a professora do ensino fundamental deu conta disso do primeiro aninho ao quinto ano, mas do sexto ano até o terceirão, né, não tem alguém que na escola vai lá, vai organizar o material, vai lá, vai olhar a atividade de casa, vai cobrar se tem atividade de casa ou não. Então, essa inversão família e escola tem gerado esses prejuízos, né? Pois é. Então, isso é importantíssimo, Fernando, porque assim, toda vez que eu faço por uma criança, aquilo que ela já tem capacidade e idade para fazer aquilo, eu estou tirando dela, estou resgatando dela, estou tolhindo dela esse sentimento de capacidade para fazer as coisas. Então, é essa criança que chega lá no Fundamental 2, desorganizada, com as coisas dela, ela não desenvolveu essa habilidade. Então, é uma habilidade que ela tem que se desenvolver em casa, na relação com os pais. Então, isso é ensinar a criança a fazer isso. Agora, pense essa pessoa ao longo da vida dessa maneira. Ou ela vai ter que desenvolver um recurso interno muito grande. Às vezes acontece isso, né? Com 18 milagres acontece. As pessoas se virando sozinhas, né? Ela consegue fazer isso e vai dando conta da vida. Mas geralmente não é o que acontece. Né? Então isso gera também um sofrimento, porque ela fica naquela coisa, e ela começa a se comparar com os pares, né? Com as pessoas da idade dela. E ela vai começar a se sentir diferente, vai começar a se sentir. Ela vai manifestar em forma de comportamento, não tenha dúvida. Entendi. Isso vai comunicar, né? Vai a gente comunicar, volta lá vai comunicar naquele começo. As coisas que estão acontecendo. Eu acho importante a gente voltar no ponto que a gente falou, né, das medicações. Porque aí uma criança como essa dá um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Aí você olha para a família e você vê uma disfuncionalidade na organização familiar. E aí essa criança vai para a escola nessa desordem e é tida como déficit de atenção. E aí começa a dar remédio para essa criança. E quando essa criança chega no consultório, a gente vai olhar a dinâmica familiar, falar, déficit de atenção de quem, né? Quem que não está dando atenção aqui? Eu acho fundamental isso, porque assim, existe muita gente negligente hoje na área, eu vou falar bem seriamente, na área da saúde, na área da psicologia, ganhando muito dinheiro com TDAH e com autismo, de uma maneira de má fé. Né? Porque essas famílias, quando recebem esses diagnósticos, elas entram em determinado momento de uma certa vulnerabilidade emocional. E eu queria muito resgatar um ponto que a gente falou aqui, que é o seguinte: muitas famílias agem com a medicação, mas não com a psicoterapia, e não concilia as duas. Mas muitas famílias até conciliam as duas, mas aí em um determinado momento, sem a orientação médica, interrompem a medicação porque já está tudo bem, está indo só na psicoterapia, ou já está na psicoterapia, já apresentou melhoras, não vai nem na psicoterapia mais, e aí a criança vai para a escola, o adolescente vai para a escola e acontece uma situação adversa. Né? Aqui ele volta, mas volta lá para baixo da estaca zero. Entendi. Isso é muito perigoso, né? Os tratamentos interrompidos, eles trazem dano. Então, o que a gente precisa olhar é assim, como foi feito esse diagnóstico, né? Então, nos casos, a gente sabe que transtornos, o desenvolvimento do TEA, né? Transtorno do espectro autista e outros diagnósticos aí mais fechados que exigem alguma medicação, nem todo autista precisa tomar medicação, né? Mas a gente vê essa questão da medicação muito presente nos quadros. Então, precisa entender primeiro, Fernando, assim, como foi feito esse diagnóstico. Foi observado, por exemplo, né, isso que a gente estava falando, da dinâmica familiar, como foi o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente sabe que, né, por exemplo, a pandemia, 2 anos sem a interação social, lógico que traz dano para o desenvolvimento social das pessoas. Então, né, porque não tem amigo, não olha nos olhos, é autista. Né? Então, com que qualidade estão sendo feitos esses diagnósticos? Então, e aí há que se ter esse cuidado. Então, às vezes, as pessoas entram, né, e acaba
dando um diagnóstico de uma coisa que não é aquilo. Então, por exemplo, sei lá, o adolescente é dependente químico. Ele faz uso de psicotrópicos, faz uso de drogas. E aí tem o laudo de esquizofrenia. Tudo bem, o uso de entorpecentes, né? O uso de droga pode levar a um quadro de esquizofrenia na infância e na adolescência? Pode. Mas o que tem que ser tratado primeiro é a dependência química. E não rotular, ele é esquizofrênico. Ele vai levar para o resto da vida esse diagnóstico. Entendi. Né? E sem ser tratada a causa. Então, é importante a gente ter esse cuidado com essas coisas, né? Então, existem os transtornos, existem os diagnósticos fechados, sim, né? Existem as medicações, mas a gente vê um uso indiscriminado e diagnósticos, assim, né? Às vezes sem muito critério. Então, é importante a avaliação do psicólogo, é importante a avaliação do psiquiatra, às vezes do neuro, né? Para que isso seja um diagnóstico, né, mais assertivo entender que possível. isso é um trabalho multidisciplinar, né? Ele não compete só a um terapeuta. Leva lá um profissional, toma remédio, pronto. Exatamente. Né? Não é assim. E os casos que requer tratamento, requer medicação, requer acompanhamento, e a família fala, não precisa mais, lógico que vai ter um dano. Então, isso vai também ter uma repercussão no desenvolvimento social, das habilidades, né, sociais, profissionais. Vai ter uma repercussão. E nessa relação familiar, de tudo que a gente está falando, né, sempre envolve família. Né? Hoje a gente fala muito sobre essa escuta ativa. Isso tem faltado nos lares? É necessário resgatar isso? Qual a importância da escuta ativa? Então, Fernando, é fundamental, né? Eu penso que as relações se perderam muito. A gente fala, né? Tem livro lá, a geração do quarto, né? Então, as pessoas meio que moram sozinhas, assim, é todo mundo muito individual, né? Cada um no seu espaço, cada um no seu quarto. Então, de novo, a coisa da comunicação, né? Então, o que eu estou comunicando, o que eu estou atendendo, como eu estou vendo essas relações. Então, o que eu estou... né, o adolescente chega e fala, olha, não estou legal. Ou a atitude dele está mostrando que ele não está bem. Eu estou prestando atenção nisso? Não estou? Para onde que eu estou olhando que eu não estou enxergando essas coisas? Então, isso é importante. A gente sinta... Claro que é importantíssimo resgatar, sim, né? Tem que ser resgatado. Isso é no dia a dia. É por meio da interação familiar, então pelo menos uma vez por dia ter esse contato de fazer uma refeição juntos, trocar uma ideia, incentivar que a criança ou adolescente, mais o adolescente, né, que gosta de ficar no quarto, que criou o hábito de ficar no quarto, trazer para a convivência familiar, né? Entender que se é um hábito não vai mudar da noite pro dia, né? Aquelas coisas básicas, não de ninguém mexer em eletrônicos, né? A hora da refeição é da refeição, ou a hora de interagir é de interagir, vamos conversar, vamos trocar ideia. Então, proporcionar esses espaços, né, para que as pessoas tenham cada vez mais saúde mental, tenham liberdade de se comunicar. Né? Quais os principais passos para a pessoa ter uma saúde mental? Então, desafiador também, dá outro livro. Hoje eu só tô com uma pergunta assim. A pergunta é difícil, mas vamos lá. Então, se tratando de ser humano, né, Fernando, algumas regrinhas a gente pode atender, outras não. Então, depende muito de como as coisas vão se configurando no desenvolvimento da família e da criança, né? A criança que vai se desenvolvendo no contexto familiar. Então, vai depender muito de como as coisas vão se conduzindo. Mas é importante sempre estarmos apropriados do nosso papel de pai no desenvolvimento dessa criança. Se eu estou atento a isso, dificilmente vai passar despercebido alguma coisa. E aí eu vou conseguir contribuir para a saúde mental dessa criança, desse adolescente. E da minha também, né? Se eu vou passando por cima do que eu sinto, e o nosso corpo vai manifestando, né? A nossa mente, o nosso sentimento vai manifestando tudo que a gente sente. E dependendo do que a gente está sentindo, eu preciso validar isso. Se eu não valido, se eu não... Validar as emoções, né? Validar os sentimentos. Eu até tenho indicação aqui, esse livro aqui, Permissão para Sentir. Ele fala justamente disso. Sim. A gente vive... tem um livro chamado também História das Emoções, que fala de um termo chamado regime emocional. Todos os locais em que nós estamos inseridos, eles possuem um regime emocional, que é a maneira como a gente vai se comportar emocionalmente dentro daquele determinado local. Né? Então, no trabalho a gente tem um regime emocional, na sociedade a gente tem um regime emocional. E esse autor, ele fala de um outro conceito também chamado de trabalho emocional, que é o trabalho, a energia emocional que eu vou despender para isso. Desprender para se manter nesse contexto social, familiar que eu estou inserido e que compete às minhas emoções. E muito hoje dessa dificuldade que eu vejo, tanto na sociedade quanto na família, é de ter essas emoções validadas, né? Vamos dar um exemplo. Em regimes totalitários, as emoções
muitas vezes foram suprimidas, né? Regimes totalitários onde as pessoas não podiam protestar, não podiam buscar os seus direitos, senão poderia, né, até ser levado à morte. Mas dentro do contexto familiar também, essa suprimição das emoções, ela leva, né, a gente a ficar engolindo as emoções. E eu falo que emoções não foram feitas para a gente engolir. Até a própria palavra emoção vem do latim, significa colocar para fora. Sim. Então, se eu não consigo colocar aquela minha emoção para fora de uma maneira adequada, isso me leva, né, a uma vida não saudável, né? Sim, compromete, né? Compromete minha vida mental, compromete as minhas relações. Da maneira como eu expresso aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, fala de como as coisas estão dentro de mim. Então, validar o que a gente pensa, o que a gente sente, ensinar a criança a fazer isso, né? Identificar essas emoções. Não é tarefa fácil, mas também não é impossível, também não é um bicho de 7 cabeças. E tudo bem, também ninguém tem obrigação de saber isso. Por isso que existem os profissionais, né? Para dar essa ajuda, dar esse apoio, para que as pessoas compreendam e melhorem as suas relações, né? Compreender o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Mas primeiro olhar é daqui, né? De dentro para fora. Exatamente. Então, de fora para dentro, eu me olhar aqui para depois manifestar aquilo. Externar aquilo. Então, se a gente conseguir fazer isso, já está meio caminho andado. Mônica, a gente está chegando no final do episódio. Meu Deus, passou muito rápido. E hoje eu quero deixar aberto para você. Você já é da casa. E eu quero te deixar esse minuto aqui para você. Qual a mensagem que você quer passar para o mundo? Tá difícil, hein, também. Mas vamos lá, vou jogar a pergunta pro prof. Prof, posso contar o que eu sinto? Pode. Você tem total permissão para sentir. Então é isso. Então aí, né, todo mundo pode contar o que sente, pode contar para si mesmo, pode contar para as pessoas, né? Contem o que sintam, né? Nossa, fundamental. Contem o que sintam. Acho que, em poucas palavras, uma mensagem muito grande e muito forte, né? Conte aquilo que você sinta, que você sente, né? É fundamental. Conte o que você sente. Senhoras e senhores, esse foi mais um Pod Prof. Mônica, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você. Eu sempre aprendo muito, muito, muito mesmo. E eu espero que cada vez mais essa mensagem para uma mente saudável, para uma vida boa, né, seja cada vez mais acessível. E esse é o nosso objetivo aqui. Muito obrigado de todo o coração. Eu que agradeço. Adoro estar aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.